Então vamos dar início, né, pessoal? Boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos aqui no mais uma reunião magna, né, Laura, no nosso 35º ano. A Laura, foi daquele primeiro aula, né, nós três aí, a reunião de número 1477. Então, hoje nós vamos ter um tema demais interessante para a gente, né, que é a miocardiopatias, o que o clínico precisa saber. E quem vai falar é o Dr. Carlos Aurélio Santos Aragão, né, que é cardiologista pelo Instituto Danto Pazanese de Cardiologia, especialista em ciência cardíaca e transplante cardíaco pelo INCOR, mestre pela USP. Eu acho que o mais importante de tudo isso que foi aluno da Universidade Federal de Sergipe e atualmente ocupa o terceiro lugar no ranking das 10 melhores universidades do Brasil, dividindo o lugar com a Universidade de Minas Gerais e simplesmente o Rio Grande do Sul. Acima da gente só USP e Unicamp, viu, Zé Augusto? Então acho que isso aí é um motivo de orgulho para todos nós, e acho que a gente tem que dizer isso. Aurélio foi formado aqui com a gente, aqui na nossa Universidade Federal de Sergipe. Prata da casa, né? Prata da casa. Que bom. Professor, é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite, né? Muito obrigado, doutor, tanto o senhor como o doutor José Augusto, todo mundo da equipe. Muito obrigada. É uma honra estar aqui falando de um tema que é complexo, é um tema bem complexo, que são as miocardiopatias. Vou fazer de tudo para simplificar ao máximo, para ficar ao máximo entendível para todos, certo? E realmente, como sempre, é uma emoção e uma honra muito grande estar nesta reunião, que, como eu sempre falo, eu era estudante há mais de 7 anos atrás, eu estava aqui como estudante, né? Agora estou como médico da instituição, então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui novamente. Tá certo? Então, acho que todos estão vendo minha tela e me ouvindo. Sim. Tá alto o som. Então, vou começar. Então, a primeira parte da aula, eu quero explicar como é que a gente procede à etiologia de insuficiência cardíaca. Quando a gente está diante de um paciente com insuficiência cardíaca, além de a gente tratar o paciente, né, com as drogas modificadoras de vida na insuficiência cardíaca, a gente tem que proceder à investigação da causa dessa insuficiência cardíaca. Pois muitas vezes a gente está diante de uma causa potencialmente reversível. Então, é de suma importância a gente ter uma postura ativa na investigação etiológica da insuficiência cardíaca. E nesse processo de investigação etiológica, nós devemos ser verdadeiros detetives, juntando peças do quebra-cabeça, do quadro clínico, do eletrocardiograma, do ecocardiograma e, às vezes, até exames mais complexos, como a ressonância magnética, né, sorologias, biópsia e até testes genéticos. Então, eu vou passar parte por parte, explicando como é que a gente investiga a etiologia de insuficiência cardíaca e quando a gente pede determinados exames. Então, o primeiro passo para a gente identificar a etiologia da insuficiência cardíaca é ver qual é o fenótipo de insuficiência cardíaca que nós estamos diante. Ou seja, qual é a cara daquela insuficiência cardíaca. Então, atualmente, nós temos 4 fenótipos de insuficiência cardíaca. Primeiro, o fenótipo dilatado, que inclusive é o fenótipo mais comum atualmente, mais comum que eu diga, na verdade, o que a gente mais diagnostica atualmente, e é o fenótipo de insuficiência cardíaca, que é a principal indicação de transplante cardíaco, é o fenótipo dilatado.
Quando é que a gente suspeita que o paciente tem um fenótipo dilatado? É quando ele tem, obviamente, aumento das cavidades ventriculares. Então, quando ele tem aumento dessa cavidade, então, aumento do diâmetro diastólico, sistólico do ventrículo esquerdo, um aumento do volume diastólico final do ventrículo esquerdo, indica para a gente um fenótipo dilatado. E é importante salientar que o fenótipo dilatado é justamente a via final dos outros fenótipos que eu vou falar adiante, né? Então, se eu tiver, por exemplo, um paciente com fenótipo hipertrófico e na sua fase mais avançada, captação ventricular e evolui com uma dilatação ventricular. O próximo fenótipo que eu vou falar é o fenótipo hipertrófico. O fenótipo hipertrófico é quando a gente tem um aumento da espessura, né? Uma espessura patologicamente aumentada do miocárdio. Então, a gente percebe como pista para a gente pensar no fenótipo hipertrófico quando a gente pega um exame de imagem e observa, por exemplo, no exame de imagem, um septo, parede posterior mais aumentados, tá certo? Indicando para a gente um espessamento patologicamente aumentado daquele miocárdio. Dentro do fenótipo hipertrófico tem várias causas. Hipertensiva, a própria cardiomiopatia hipertrófica e outras doenças até infiltrativas, restritivas, que eu vou falar até mais adiante. O fenótipo restritivo é um fenótipo que é muito difícil da gente diagnosticar muitas vezes, e é um fenótipo que a gente tem que estar diante dele, a gente tem que pensar bastante, porque existem várias etiologias do fenótipo restritivo, que eu vou falar, que a gente pode evitar a progressão da doença e até reverter a doença se a gente identificar a causa daquela restrição ventricular. O fenótipo restritivo, a gente suspeita quando a gente tem cavidades ventriculares pequenas ou até de tamanhos normais, mas com átrios gigantes. De forma didática, parece às vezes um sorvete de casquinha, por exemplo, em que a gente tem a casquinha do sorvete e em cima as bolas do sorvete. Lembrando que a casca, lembrando um ventrículo de tamanhos normais, mas com átrios gigantes, denotando aumento importante das pressões de enchimento. O outro fenótipo importante que devemos lembrar é o fenótipo da cardiomiopatia arritmogênica de ventrículo direito. Há mais ou menos 10 anos atrás, a cardiomiopatia arritmogênica de VD entrava dentro do fenótipo dilatado. Mas a gente percebeu que a cardiomiopatia arritmogênica, que é uma doença de mutação autossômica dominante, em que nós temos, né, mutação que leva a distúrbios, tá certo, das moléculas de adesividade celular, como placofilina, placoglobina, desmocolina, desmogleína, levando o meu paciente a um distúrbio em que as conexões intercelulares do cardiomiócitos, entre os cardiomiócitos, está prejudicada. E aí, com essas conexões prejudicadas, existe a substituição do miocárdio por um tecido fibrogorduroso. E esse depósito fibrogorduroso, ele inicia da região endocárdica, ele é transmitido até a região epicárdica, começando na via de saída do ventrículo direito, levando o meu paciente a ter, principalmente, disfunção e aumento de cavidades direitas, especialmente do ventrículo direito, arritmias das vias oriundas de via de saída do ventrículo direito, tá certo? Em que a gente suspeita da cardiomiopatia arritmogênica do VD, quando a gente tem disfunção, ventrículos direitos, ventrículo direito bem aumentado, na presença de clínica de IC, de câmaras direitas importantes. Além disso, com meu paciente apresentando muita arritmia
principalmente a arritmia oriunda de via de saída de VD. Existem aqueles gatilhos para a gente lembrar na cardiomiopatia arritmogênica do VD. Vi um ventrículo direito aumentado, veja o eletrocardiograma, em que a gente vê aquela famosa onda epsilon, ou às vezes a inversão de onda T de tatu nas precordiais direitas, na ausência de bloqueio de ramo, como também a gente vê disfunção e aumento de cavidades ventriculares do ventrículo direito. Então, a gente tem que, antes de identificar qualquer etiologia, a gente tem que ver qual é o fenótipo, qual é a cara da insuficiência cardíaca. Se eu estou diante de um fenótipo dilatado, hipertrófico, restritivo ou diante da cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito. Começando aqui pelo fenótipo dilatado. Quando a gente tem um fenótipo dilatado, o principal representante do fenótipo dilatado é a própria cardiomiopatia dilatada, né? A cardiomiopatia dilatada propriamente dita. Mas o que é cardiomiopatia dilatada? A cardiomiopatia dilatada é quando a gente tem uma dilatação e disfunção ventricular esquerda progressiva na ausência de doença arterial coronariana grave, de valvopatias primárias graves, na ausência de hipertensão grave e na ausência de miocárdio não compactado. Ou seja, quando eu estou diante de um fenótipo dilatado, antes de eu investigar a própria cardiomiopatia dilatada, eu tenho que descartar a miocardiopatia isquêmica, a miocardiopatia valvar, a miocardiopatia hipertensiva e o miocárdio não compactado. Por isso que todo paciente com dilatação ventricular, ele necessita de uma avaliação coronariana. E essa avaliação coronariana, ela deve ser feita com provas anatômicas coronarianas. Por quê? Porque as provas funcionais que identificam coronariopatias são provas que podem dar muitos falsos positivos no diagnóstico da miocardiopatia isquêmica. Então, toda vez que eu estiver diante de uma dilatação ventricular, eu preciso de uma investigação anatômica coronariana. Essa investigação vai depender da probabilidade pré-teste de DAC. Se eu tiver uma probabilidade pré-teste baixa, eu peço uma angiotomografia de coronárias. Se eu tiver uma probabilidade pré-teste alta, eu peço uma cineangiocoronariografia, um cateterismo cardíaco esquerdo. Lembrando que, para eu dizer que a miocardiopatia é isquêmica, eu tenho que ter uma DAC grave, ou seja, uma lesão de tronco de coronária esquerda com estenose maior que 50%, ou uma DAC bi ou triarterial com DA na jogada, com lesão maior que 70%. Ou seja, para eu justificar aquela dilatação ventricular ser com coronariopatia, tem que ser uma coronariopatia grave. Outra coisa, antes de a gente pensar em cardiomiopatia dilatada propriamente dita, é excluir as valvopatias primárias. Ou seja, quando eu tenho doenças valvares graves primárias, uma insuficiência mitral primária grave, uma estenose aórtica grave, que são valvopatias que podem cursar com dilatação ventricular na sua fase mais avançada. Outra questão também que a gente deve excluir antes de pensar na cardiomiopatia dilatada propriamente dito é na miocardiopatia hipertensiva. A miocardiopatia hipertensiva, inicialmente, ela é manifestada com fenótipo até mais hipertrófico. A gente tem uma hipertrofia concêntrica e evolui na sua fase mais avançada com desadaptação ventricular, evoluindo com hipertrofia excêntrica, com
dilatação ventricular. Quando é que a gente suspeita de uma miocardiopatia hipertensiva? A gente suspeita quando a gente está diante de uma dilatação ventricular na presença de uma hipertensão de difícil controle. Seja ela uma hipertensão resistente, quando a gente tem o uso de 3 ou mais drogas antihipertensivas, incluindo diuréticos, em doses otimizadas, tá certo? E não há o controle pressórico, ou até uma hipertensão refratária, quando a gente tem o uso de 5 ou mais classes de antihipertensivos, com doses otimizadas, e meu paciente ainda não tem o controle pressórico, e lembrando que tem red flags, né, na imagem cardiovascular, que lembram a gente que o paciente tem uma miocardiopatia hipertensiva, além da hipertensão de difícil controle. É quando o meu paciente tem a dilatação ventricular, tem aquela hipertrofia excêntrica, mas com resquícios de um remodelamento concêntrico. Ou seja, é aquele paciente que tem dilatação ventricular, mas tem um septo, uma parede posterior mais espessadas, por exemplo. Ou, às vezes, ele tem uma raiz da aorta também mais aumentada, denotando para a gente remodelamento decorrente da hipertensão arterial grave. Então, miocardiopatia hipertensiva, a gente suspeita quando eu estou diante de uma dilatação ventricular em paciente com hipertensão de difícil controle, com remodelamento excêntrico e resquícios de um remodelamento concêntrico. Além dessas daí, para eu dizer que o paciente tem uma cardiomiopatia dilatada, propriamente dita, eu tenho que pensar no miocárdio não compactado. O que é o miocárdio não compactado? É quando a gente tem um defeito na formação da compactação miocárdica entre a quinta e a sétima semana de gestação. É justamente nesse período, entre quinta e a sétima semana de gestação, em que vai ocorrer a compactação das fibras miocárdicas. Se não ocorrer essa compactação das fibras miocárdicas, a gente vai ter uma hipertrabeculação intramiocárdica. Então, meu paciente vai evoluir com dilatação ventricular, aumento do risco de fenômenos tromboembólicos decorrente do fluxo sanguíneo lentificado entre os recessos intratrabeculares e aumento do risco de arritmias. Quando eu estou diante de um miocárdio não compactado, a gente tem esses 3 problemas, que é o problema da dilatação ventricular, o problema dos fenômenos tromboembólicos e o problema das arritmias, sejam elas ventriculares ou supraventriculares. Lembrando que o diagnóstico de miocárdio não compactado ele deve ser objetivo. Por quê? Porque as outras causas de dilatação ventricular também geram aumento da trabeculação intramiocárdica. Então, baseado nisso, para a gente fechar o diagnóstico de miocárdio não compactado, a gente usa os critérios de SHIN, em que a gente diz que o paciente tem uma relação de miocárdio não compactado por compactado no ecocardiograma acima de 2,3 ou na ressonância magnética, essa relação de miocárdio não compactado por compactado está acima de 2. Porque muitas vezes a gente tem um excesso de trabeculação intramiocárdica, seja ele pela própria dilatação ventricular, a raça negra que também pode ter um aumento de trabeculação intramiocárdica, e às vezes a gente fecha o diagnóstico de miocárdio não compactado. Está errado. Para a gente fechar o diagnóstico de miocárdio não compactado, a gente tem que ter essa relação exata. Uma relação não compactado por compactado acima de 2 na ressonância, acima de 2,3 no ecocardiograma. Por que eu estou falando isso? Porque antes de eu pensar nas cardiomiopatias dilatadas, eu devo afastar esses diagnósticos. E dentro da miocardiopatia isquêmica, dentro da miocardiopatia valvar, dentro da miocardiopatia hipertensiva, se eu tratar a coronariopatia
tratar a valvopatia, tratar a hipertensão, eu posso promover remodelamento reverso do ventrículo esquerdo e, consequentemente, melhorar o prognóstico do meu paciente. Após excluídas essas causas que eu falei anteriormente, dentro do fenótipo dilatado, a gente tem as cardiomiopatias dilatadas. E aí a gente vai falar uma por uma aqui de forma rápida. A primeira é a alcoólica. A miocardiopatia alcoólica é uma miocardiopatia que existe quando meu paciente tem dilatação ventricular importante associada com excesso de carga etílica. E quanto é essa carga etílica? Acima de uma ingesta acima de 80 gramas de álcool num período de 5 anos no homem, sendo a metade na mulher. Isso dá mais ou menos por dia, 80 gramas por dia de álcool, dá mais ou menos 2 litros de cerveja por dia, ou em torno de 690 ml de vinho por dia, tá certo? Por dia, durante um período de 5 anos, tá certo? Então, se eu tiver isso, eu posso ter uma miocardiopatia alcoólica. É importante sempre na anamnese do paciente com dilatação ventricular, eu perguntar a ingesta etílica, porque se eu tiver uma miocardiopatia alcoólica, eu posso ter remodelamento reverso importante se o paciente tiver cessação do etilismo. Outra pergunta que eu tenho que fazer também na anamnese do paciente com dilatação ventricular é o uso de quimioterápicos. E aqui, quando eu falo de quimioterápicos, eu não falo somente dos antracíclicos, que são os grandes representantes da cardiomiopatia por quimioterápicos. Eu devo perguntar quando ele fez uso de alguma quimioterapia. Pois temos outras quimioterapias que também geram dilatação ventricular. Por exemplo, agentes alquilantes, como a ciclofosfamida. A gente usa muito ciclofosfamida em doenças linfoproliferativas, por exemplo, né? Causa uma aplasia de medula importante. E aí a ciclofosfamida é um agente alquilante que pode gerar dilatação ventricular e pode gerar também uma miocardite hemorrágica, tá certo? Semelhante à cistite hemorrágica, que a gente usa mesna para tratar com a ciclofosfamida. Então, além de antracíclicos, eu devo pensar ciclofosfamida. Outro agente quimioterápico que pode gerar dilatação ventricular, agentes de microtúbulos, como paclitaxel, tá certo? Outro agente quimioterápico, anticorpos monoclonais, como trastuzumab, certo? Outra causa de dilatação ventricular por quimioterápico são os inibidores de tirosina quinase, como imatinib, sunitinib. Ou seja, a gente não precisa ser especialista em oncologia. A gente deve perguntar ao paciente se ele tem algum histórico neoplásico e perguntar se esse paciente fez uso de quimioterapia e qual quimioterapia ele fez uso. Porque a gente vai ver se essa quimioterapia pode gerar dilatação ventricular. E aí a gente até em fases mais precoces, por exemplo, certo? Com o strain que a gente observa a deformidade pelo speckle tracking no ecocardiograma, troponina, podem ser prenúncios de cardiotoxicidade. E eu até evoluí com prevenção de cardiotoxicidade com IECA, e alguns autores consideram o uso também do beta-bloqueador. E por que a gente deve saber o quimioterápico? A gente deve saber qual quimioterápico e quando usou. Pois a cardiotoxicidade ela pode existir durante a quimioterapia e anos após a quimioterapia. Tem relatos de casos de dilatação ventricular que ocorreram até 10 anos após o uso de antracíclicos. Então, mesmo o paciente tendo feito uso de quimioterápicos há tempos atrás, eu devo perguntar se ele fez uso de quimioterápico, mesmo que seja há muito tempo atrás. Outra coisa, além da anamnese que a gente deve estar de olho, é alguns exames laboratoriais,
que podem auxiliar no diagnóstico etiológico da insuficiência cardíaca. E aqui eu falo, a primeira etiologia que eu falo aqui, sorológica, é a doença de Chagas. A doença de Chagas é a terceira causa principal de insuficiência cardíaca no Brasil, né? E quando a gente fala da doença de Chagas, a gente está falando da forma crônica da doença de Chagas. E quando a gente faz o diagnóstico na forma crônica, a gente faz o diagnóstico com sorologias. E o diagnóstico deve ser feito como? Deve ser quando a gente suspeita de doença de Chagas, a gente deve lembrar de pedir 2 testes sorológicos, porque o diagnóstico é feito com 2 testes sorológicos diferentes por metodologias diferentes. E quais são os métodos que nós temos disponíveis? A imaglutinação indireta, o ELISA e a imunofluorescência indireta. Então, sempre que eu tenho uma dilatação ventricular, eu devo pesquisar a doença de Chagas com sorologias. Outra sorologia importante é o HIV. Aqui os senhores podem observar nesse gráfico que são dados do estudo REMADE, que mostravam para a gente que antigamente, no início dos anos 2000, uma grande etiologia e que matava bastante de dilatação ventricular era o HIV, tá certo? E a gente sabe que a miocardite do HIV, ela está diretamente proporcional à carga viral que o paciente tem. Hoje, com o uso mais adequado da terapia antirretroviral e com o diagnóstico mais precoce do HIV, com implementação mais precoce da terapia antirretroviral, a gente tem menos mortes por miocardite pelo HIV. Mas toda vez que tivermos dilatação ventricular, é importante pedirmos sorologias para o HIV. Outra etiologia também é hepatite B e hepatite C, tá certo? Que são vírus que, na sua fase aguda, podem gerar miocardite, e se eu der antivirais para a hepatite B e a hepatite C, eu posso reverter a dilatação ventricular decorrente da hepatite B e hepatite C. Eu não falei aqui de sorologia, por exemplo, de Coxsackie, dos enterovírus. Por quê? Porque nós sabemos que a principal etiologia de miocardites, né, são os vírus Coxsackie, o enterovírus, mas não tem impacto prognóstico e terapêutico a gente identificar na sorologia o Coxsackie e os enterovírus. Outra questão laboratorial que devemos lembrar são as tireoidopatias. É importante a gente pesquisar no paciente com dilatação ventricular tanto o hipo como o hipertireoidismo, pois podem ser causas de dilatação ventricular. Outra etiologia importante de dilatação ventricular são as miocardites, tá certo? E o que é a miocardite? A miocardite é quando a gente tem inflamação do miocárdio decorrente de uma exacerbação da resposta imunológica frente a algum gatilho. Esse gatilho pode ser viral, por exemplo, o enterovírus, o Coxsackie, o SARS-CoV-2, por exemplo, bactérias como bactérias, micobactérias, fungos, que podem ser gatilhos para miocardite. Além disso, quimioterápicos, algumas drogas que geram hipersensibilidade podem gerar no meu paciente uma exacerbação da resposta imunológica e levar a uma inflamação do miocárdio. E quando é que a gente suspeita de uma miocardite? A gente suspeita quando a gente está diante de um paciente com um IC mais recente, com menos de 2 semanas, 3 semanas de insuficiência cardíaca, a gente suspeita de miocardite, principalmente quando esse paciente tem algum pródromo viral, um pródromo diarreico, um pródromo catarral, que pode ser sugestível de que esse paciente se infectou com algum vírus e esse vírus levou a uma exacerbação da resposta imunológica, levando à inflamação do miocárdio. Quando a gente suspeita de miocardite, a gente deve lançar mão de um exame propedêutico importantíssimo, que é a ressonância magnética.
tá certo? A ressonância magnética, a gente utiliza os critérios de Lake-Lewis, tá certo? Que foram atualizados agora em 2018, em que a gente avalia a presença do edema miocárdico na fase aguda e a presença do realce tardio mesoepicárdico, poupando o subendocárdico na fase mais crônica da miocardite. E a biópsia endomiocárdica? A biópsia endomiocárdica é o exame padrão ouro para dar o diagnóstico de miocardite. Porém, a gente não vai pedir biópsia para todo mundo. A gente pede biópsia quando a gente está diante de uma suspeita de miocardite com insuficiência cardíaca refratária. É aquele paciente, por exemplo, que está evoluindo com IC grave, com choque cardiogênico, que a gente chama aquela miocardite fulminante, ou quando eu estou diante de um paciente que tem um IC recente, mas um IC que está refratária ao tratamento nos últimos 3 meses. Então, esse paciente que teve uma IC de início recente, mas com refratariedade ao tratamento, seja refratariedade não tão grave, ou super grave, com choque cardiogênico, como é a miocardite fulminante, a gente deve pedir biópsia. Outra situação que a gente pede a biópsia é nessa suspeita de miocardite e eu estou pipocando de arritmias ou bloqueios atrioventriculares, principalmente bloqueios atrioventriculares avançados. E a gente pede a biópsia. E por que eu só peço a biópsia nessas situações? Eu peço a biópsia porque são nessas situações de refratariedade que eu posso estar diante de alguma causa de miocardite que é potencialmente reversível com a imunossupressão. E, normalmente, essas miocardites são miocardites graves, como a miocardite de células gigantes e a miocardite eosinofílica. E quais são os critérios que a gente utiliza para dar o diagnóstico de miocardite na histologia? Antigamente, a gente utilizava os famosos critérios de Dallas. Hoje em dia, a gente não usa mais os critérios de Dallas. Por quê? Porque a gente percebeu que não tem tanto impacto prognóstico utilizando os critérios de Dallas. Hoje, nós utilizamos critérios imunohistoquímicos, em que a gente vê a visibilização no campo lá da histologia, mais de 14 leucócitos por milímetro quadrado, ou mais de 7 linfócitos por milímetro quadrado. Isso indica para a gente a presença de miocardite e tem impacto prognóstico. Lembrando que eu só posso imunossuprimir miocardite quando a gente tem certeza que tem a ausência de algum germe lá naquela lâmina histológica. Então, quando a gente faz a biópsia, a gente analisa a presença da inflamação por esses critérios imunohistoquímicos que eu citei, mas também a gente avalia por imunohistoquímica, tá certo, a presença de germes. Porque se eu tiver a ausência de germe na presença de inflamação, eu posso ter o benefício com imunossupressão do meu doente. Outras etiologias de dilatação ventricular é a cardiomiopatia periparto. Quando é que a gente suspeita? É aquela paciente que está no final da gestação ou até o 5º mês de puerpério e evolui com uma fração de ejeção abaixo de 45%, tá certo? A gente sabe que 20 a 60% dessas pacientes evoluem com reversão da dilatação ventricular. Mas quando eu estou diante de uma paciente que teve cardiomiopatia periparto e manteve a dilatação ventricular, a gente deve orientar para essa paciente não gestar novamente, pois o risco de óbito da mãe e do bebê é muito grande. Lembrando do tratamento da insuficiência cardíaca durante o período gestacional. Durante o período gestacional, não se deve utilizar IE-Cobra. A gente deve trocar o IE-Cobra pela associação hidralazina mais nitrato. Os beta-bloqueadores, o mais factível é o succinato de metoprolol. Mesmo assim, o próprio succinato de metoprolol
beta-bloqueadores podem gerar restrição do crescimento intraútero. Durante a fase de puerpério, a gente pode utilizar os beta-bloqueadores, pode utilizar o IE-Cobra, mas lembrando de um detalhe dos antagonistas de receptores mineralocorticoides. Se eu tiver um bebê do sexo masculino, a gente deve evitar o uso da espironolactona, pois a espironolactona pode passar pelo leite materno e, passando pelo leite materno, pode gerar feminização desse bebê masculino. Outra etiologia que a gente deve pensar são as distrofinopatias, né? O que são as distrofinopatias? São doenças em que a gente tem doenças relacionadas a mutações ligadas principalmente ao X, que levam à destruição do sarcolema e fibrose do músculo, não só o músculo cardíaco, mas também o músculo esquelético. As principais distrofinopatias são a distrofia muscular de Duchenne e a distrofia muscular de Becker. Então, toda vez que eu tiver um paciente com uma miopatia, especialmente uma miopatia que leva a paresia proximal, tá certo que começou na infância e está evoluindo com dilatação ventricular, eu devo pensar em distrofinopatias. Por quê? Porque a distrofia muscular de Duchenne e a de Becker, até os 6 anos de idade, em torno de 20% dos pacientes evoluem com dilatação ventricular. E quando esses pacientes atingem a maioridade, mais de 90% dos pacientes evoluem com dilatação ventricular. E a principal causa de óbito desses pacientes são as doenças cardiovasculares. E é importante salientar que quando eu estiver diante de uma suspeita de distrofinopatia, é importante o uso da ressonância magnética, pois, se eu estiver diante de inflamação ainda do miocárdio, eu posso ter reversão, tá certo? Reversão não. Tanto reversão como evitar progressão da distrofinopatia no miocárdio, com o uso de corticoide. Então, se eu observar na ressonância magnética edema miocárdico no paciente com distrofinopatia, eu posso utilizar uma prednisona na dose de 0,75 miligramas por quilo e posso até reverter essa dilatação ventricular ou evitar a progressão. Outra causa importante de dilatação ventricular e bastante esquecida são as etiologias genéticas. A miocardiopatia dilatada familiar. Muitas vezes a gente faz a investigação etiológica das dilatadas, investiga com CAT, com ressonância, com sorologias, e aí no final a gente diz que a miocardiopatia dilatada é idiopática. Hoje, a gente está vendo que esse idiopática não é idiopática assim. Muitas vezes chama etiologia genética. A principal mutação associada com dilatação ventricular é a mutação da titina, que é uma molécula que estabiliza as moléculas de miosina e a quitina, como também existem as mutações da laminina e do retículo sarcoplasmático. Essas duas últimas que eu falei são duas miocardiopatias genéticas altamente arritmogênicas. O paciente tem muito antecedente de morte súbita abortada, antecedentes familiares de morte súbita, e nesse caso, é importante a genética, porque se eu estiver diante de uma laminopatia ou de uma doença do retículo sarcoplasmático, eu posso prevenir essas arritmias com o uso do cardiodesfibrilador implantável, além de fazer aconselhamento genético. Tá certo? Antes de eu passar para as hipertróficas, aqui é um mnemônico que eu criei para a gente lembrar das causas de dilatada. D de DAC, I de infecções como HIV, hepatite B, hepatite C e o enterovírus, lúpus e outras colagenoses, A de aumento da pressão arterial, T de tireoidopatias, A de antracíclicos e outros quimioterápicos, D de drugs como cocaína e maconha e A de antecedentes familiares. Agora vamos falar do fenótipo
hipertrófico, né? O fenótipo hipertrófico tem a própria hipertensão arterial, levando a um fenótipo hipertrófico, mas o grande representante aqui é a cardiomiopatia hipertrófica, que é a doença genética cardíaca mais comum, né? Em que nós temos mutações em que levam à formação de cardiomiócitos em formatos bizarros, conjunções intercelulares bizarras, né? E aí a gente tem duas formas clínicas importantes, a forma obstrutiva e a forma não obstrutiva. Toda vez que a gente suspeitar de cardiomiopatia hipertrófica, as formas obstrutivas, que correspondem em torno de 30% dos casos, são as formas mais graves, que mais evoluem com dilatação ventricular e que mais evoluem, tá certo? Que mais evoluem com morte súbita. São as formas obstrutivas. A gente considera obstrutiva quando há uma obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo com gradiente maior que 30 milímetros de mercúrio, certo? E qual é o quadro clínico da cardiomiopatia hipertrófica? Meu paciente tem angina. Angina por quê? Por causa da hipertrofia concêntrica, levando a uma desproporção de oferta e demanda. Meu paciente tem síncope. E por que esse paciente tem síncope? Tem síncope pela redução do volume sistólico, mas lembrando também por causa da própria obstrução do ventrículo esquerdo. Essa obstrução pode acontecer tanto por causa da hipertrofia ventricular, mas também com um fenômeno que a gente chama de SAM, que é o deslocamento anterior do folheto anterior da mitral. Esse deslocamento faz com que tenha obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. E essa obstrução, minha gente, que pode levar o paciente a síncope, é uma obstrução dinâmica. Quanto mais seco o meu ventrículo ficar, quanto menor o retorno venoso para o meu ventrículo, maior a obstrução, maior o risco de síncope até de morte súbita. Meu paciente pode ter dispneia. A dispneia é inicialmente pela hipertrofia concêntrica, levando a uma sobrecarga de pressão e pode evoluir em fases mais avançadas com desadaptação ventricular e dilatação ventricular. Certo? Quando é que a gente suspeita de uma cardiomiopatia hipertrófica? A gente começa com o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame de alta sensibilidade, mas de baixa especificidade para a cardiomiopatia hipertrófica. Por quê? A gente consegue visibilizar a sobrecarga de ventrículo esquerdo, mas tem várias causas de sobrecarga de ventrículo esquerdo. A gente pode matar esse diagnóstico, entre aspas, claro, quando a gente está diante do ecocardiograma, quando a gente observa um septo, uma parede posterior acima de 15 milímetros, ou um septo, uma parede posterior entre 13 a 15, na presença de história familiar de cardiomiopatia hipertrófica. E o ecocardiograma, além de levar essa suspeição diagnóstica, também consegue ver a disfunção diastólica, a evolução para a disfunção sistólica e o próprio SAM, o próprio deslocamento anterior do folheto anterior da mitral, podendo levar à obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Um exame de alta acurácia para o diagnóstico também da cardiomiopatia hipertrófica é a ressonância magnética, em que a ressonância magnética a gente consegue ver essas alterações no ecocardiograma, mas nós conseguimos também observar com maior acurácia essas alterações, como também a carga fibrótica. Já está na literatura que uma carga fibrótica acima de 15% tem um risco 2 vezes maior de morte súbita. O tratamento o diagnóstico antes do tratamento da cardiomiopatia hipertrófica, a gente fecha com diagnóstico genético, né? Que a gente vai ver as mutações da cardiomiopatia hipertrófica, como tropomiosina, da beta-miosina, que podem estar associadas, em que a gente pede até por aconselhamento genético e também por prognóstico, porque existem mutações de alto risco, como da tropomiosina, que é uma mutação altamente arritmogênica, tendo alto risco de morte súbita. Tá certo? O tratamento da cardiomiopatia hipertrófica
hipertrófica, inicialmente ele é sintomático. A gente trata com beta-bloqueadores para quê? Diminuir a frequência cardíaca, que é a força cardíaca de contração, para diminuir a angina, mas a gente também, quando tem congestão, utiliza diuréticos. Tem que ter cautela com o uso de diuréticos, pois se eu secar bastante o ventrículo do meu paciente, eu posso gerar nesse meu paciente, quando eu seco o ventrículo do meu paciente, maior obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Cautela também na cardiomiopatia hipertrófica com vasodilatadores, pois se eu utilizar vasodilatadores, eu posso aumentar o gradiente da via de saída do VE por redução da pós-carga. Cuidado também no meu paciente com cardiomiopatia hipertrófica com inotrópicos. Se meu paciente, se eu usar inotrópicos, eu posso piorar o choque cardiogênico do meu paciente. E se meu paciente com cardiomiopatia hipertrófica evoluir com choque, o que é que eu dou? Volume. Porque se eu der volume, eu encho o meu ventrículo e diminuo a obstrução da via de saída do VE. Se meu paciente tiver refratário a esse tratamento farmacológico, com beta-bloqueadores ou drogas cronotrópicas negativas outras, como bloqueador de canal de cálcio não dihidropiridínico ou disopiramida, se tiver refratário, eu posso lançar mão de estratégias intervencionistas, tá certo? E quais são essas estratégias intervencionistas? A mais famosa, antiga, é a cardiomiectomia transvalvar aórtica. E qual é o objetivo? Diminuir o tamanho do septo para diminuir a obstrução da via de saída do VE. Como eu também posso utilizar a ablação septal, seja ela alcoólica, seja ela por radiofrequência. Outra estratégia que eu posso utilizar para diminuir a obstrução da via de saída do VE é utilizar estimulação artificial. A gente pode estimular a ponta do ventrículo direito e quando a gente estimula a ponta do ventrículo direito, isso pode levar a uma mudança da conformação do septo e essa mudança de conformação diminui a obstrução da via de saída do VE. Lembrando de um detalhe importante. Além desse tratamento, eu devo estratificar o risco de morte súbita. E quais são as situações clássicas que aumentam o risco de morte súbita e são indicações de CDI por profilaxia primária, certo? Paciente com história familiar de morte súbita, especialmente com menos de 50 anos, paciente com síncopes inexplicadas de repetição, pacientes que têm TVNS com frequência acima de 120 batimentos por minuto, pacientes com aneurismas apicais, pacientes que têm septo acima de 30 e uma das coisas importantes que a gente não pode esquecer, o teste ergométrico. Se eu tiver no paciente com teste ergométrico uma queda da pressão arterial sistólica mais que 20 milímetros de mercúrio, isso é alto risco de morte súbita e indicação de CDI por profilaxia primária. Tem outras situações também, como a carga fibrótica acima de 15%, a presença de mutações de alto risco, a presença de gradiente de via de saída acima de 30%, mas as principais são as anteriores que eu falei. Outra doença que tem um fenótipo hipertrófico que nós não podemos esquecer é a doença de Fabry, né? A doença de Fabry, o que é essa doença de Fabry? É uma doença que no coração gera normalmente um fenótipo hipertrófico. Mas o que é a doença de Fabry? A doença de Fabry é uma doença decorrente de uma mutação ligada ao X, em que meu paciente tem a deficiência da enzima alfa-galactosidase A. Com a deficiência da alfa-galactosidase A, meu paciente tem um acúmulo de globotriatosilceramidas. E com o acúmulo de globotriatosilceramidas, esse paciente vai ter depósito intracelular, especialmente lisossomal,
dessa substância, levando à hipertrofia celular, tá certo? E a doença de Fabry vai gerar disfunção a depender da localização em que ocorra a deposição dessas ceramidas. Então, meu paciente ele pode ter acroparesia, porque meu paciente tem sensação de calor doloroso nas mãos, nos pés, justamente por causa da deposição nos nervos. Meu paciente pode ter AVC isquêmico, meu paciente pode ter catarata por distúrbio, deposição de ceramidas na catarata. Desculpe, na córnea. Meu paciente pode ter depósito no miocárdio, né? Mas lembrar que quando é que a gente suspeita de Fabry? A gente suspeita de Fabry naqueles pacientes que têm, tá certo? Um fenótipo hipertrófico na presença de outras lesões de órgão-alvo de Fabry, como déficit visual, déficit cognitivo, a presença de acroparesias, acroqueratoses, AVC isquêmico, principalmente precoce. A gente deve lembrar da doença de Fabry. A doença de Fabry existe, tá certo? É uma doença que a gente considera rara, porque para eu considerar uma doença rara, eu tenho que ter 1,3 para cada 2.000 casos, né? E a doença de Fabry tem uma proporção bem menor. Mas a gente acha que essa proporção não é tão menor assim. Provavelmente a gente tem muito subdiagnóstico da doença de Fabry. E quando a gente suspeita da doença de Fabry, a gente tem que dosar a enzima, a alfa-galactosidase A. Se tiver reduzida, a gente vai tratar, tá certo? Repondo essa enzima, tá certo? Esse repor a enzima faz com que evite a progressão da doença, tá certo? E em casos menos avançados, eu posso até reverter o quadro da dilatação ventricular. Mas a gente suspeita de doença de Fabry naqueles pacientes que têm, tá certo? Que tem a presença de fenótipo hipertrófico na presença de outras lesões de órgão-alvo que dá a própria doença de Fabry. Agora vamos falar das miocardiopatias restritivas rapidamente. E uma miocardiopatia que nós não podemos esquecer é a principal causa de doença restritiva no miocárdio, que é a amiloidose. A amiloidose, tá certo, é uma doença em que a gente tem o aumento da produção de proteínas fibrilares com formato ultraestrutural específico, um formato que a gente chama de beta-pregueado. E essas proteínas em demasia, elas se depositam nos órgãos do nosso corpo, gerando disfunção. Os órgãos mais acometidos pela amiloidose são os rins, o fígado, tá certo? E o coração. O acometimento do coração isolado é raro, mas pode existir. E quando é que a gente suspeita de amiloidose? A gente suspeita quando a gente tem indícios de deposição de proteínas nos órgãos. Por exemplo, sinal do guaxinim, que é aquela equimose periorbitária bilateral, depósito em gorduras. Quando a gente tem, por exemplo, o sinal do Popeye, que é a rotura do bíceps, do tendão do bíceps, quando a gente tem síndrome do túnel do carpo bilateral, tá certo? A gente suspeita de amiloidose. E especificamente da amiloidose cardíaca, a gente suspeita quando a gente tem disfunção miocárdica na presença dessas outras lesões de órgão-alvo da amiloidose. Para a gente entender essas outras lesões de órgão-alvo, devemos entender quais são os tipos de amiloidose rapidamente. A primeira amiloidose é a amiloidose AL. A amiloidose AL é a amiloidose associada com o aumento da produção de proteínas de cadeia leve. É muito associada com gamopatias monoclonais, especialmente o mieloma múltiplo. A amiloidose secundária é quando a gente tem o aumento da proteína amiloide A, que ela está associada com processos inflamatórios infecciosos crônicos, como tuberculose, hanseníase, artrite reumatoide, que aumenta o amiloide A.
A amiloidose transtirretina é quando a gente tem o aumento da produção da transtirretina. E o que é transtirretina? A transtirretina é uma molécula, é uma proteína que transporta a tiroxina e o retinol. Por isso que é ATTR. ATTR transporta a tiroxina e o retinol. Quando a gente produz isso em demasia, isso se deposita nos órgãos, gerando disfunção. A transtirretina, ela pode ser selvagem, como também pode ser mutante. A transtirretina selvagem, ela acontece com o envelhecimento. Com o envelhecimento, meu paciente vai ter aumento de produção hepática de transtirretina. Como também pode ter mutações. Mutações como a VAL142R, VAL144R, tá certo? Que leva meu paciente a mutação e aumento de produção da transtirretina, não necessariamente associada com o envelhecimento. A outra amiloidose é associada à hemodiálise. É quando a gente tem o aumento da produção de beta-2 microglobulina. Dessas amiloidoses, a amiloidose que mais acomete o coração é a amiloidose transtirretina, tá certo? Mas a amiloidose que acomete o coração e que evolui com maior gravidade de insuficiência cardíaca é a amiloidose AL. Por isso que quando a gente suspeita de amiloidose cardíaca, a gente começa a investigação com a amiloidose AL, porque ela é a mais grave. E quando eu suspeito de amiloidose cardíaca, a gente suspeita naquele paciente que está apresentando clínica de insuficiência cardíaca com outras lesões de órgão-alvo. Por exemplo, os rins. Meu paciente está apresentando uma proteinúria, uma albuminúria, na ausência de hipertensão, de diabetes, síndrome do túnel do carpo bilateral, sinal do Popeye, que é a rotura do tendão do bíceps, uma hepatopatia, mas especificamente no coração, a gente suspeita quando a gente tem esse grande red flag, que é a dissociação de hipertrofia nos exames de imagem com o eletrocardiograma. Ou seja, a gente tem nos exames de imagem grandes hipertrofias, mas a gente tem no eletro uma baixa voltagem, especialmente uma baixa voltagem no plano frontal. Essa dissociação. O ecocardiograma, ele vai servir também para a gente dar indícios de restrição ventricular, mas outro sinal clássico de amiloidose cardíaca é o sinal pelo strain, pela técnica do speckle tracking do ecocardiograma, a gente poupa o ápice cardíaco, que é aquele sinal da cereja do bolo que os senhores podem observar nesta figura, o sinal do apical sparing. Quando a gente suspeita de amiloidose, a gente começa a investigação com a amiloidose AL. Por quê? Porque ela é a mais grave. E a gente suspeita e a gente pede que exame? A gente pede qual exame? A gente pede a eletroforese de proteínas séricas e urinárias. Para quê? Para a gente ver se há pico monoclonal. Se houver esse pico monoclonal, como os senhores podem observar nesta primeira figura, a gente pede a imunoeletroforese para a gente ver qual é a proteína de cadeia leve que está levando a esse pico monoclonal. E se eu suspeitar de amiloidose AL, e se eu suspeito com esse pico monoclonal, é de suma importância o acompanhamento com o hematologista, pois a gente pode estar diante de uma gamopatia monoclonal muito grave, que é o mieloma múltiplo. E a amiloidose AL pode se manifestar, é uma manifestação possível do mieloma múltiplo, em que a gente faz o diagnóstico com a biópsia de medula, vendo na medula óssea mais de 10% de plasmócitos. E o tratamento é com o hematologista, utilizando substâncias que bloqueiem a produção desses anticorpos, como também o uso de transplante de medula óssea autólogo nos casos refratários. Quando a gente descarta a amiloidose AL com a ausência do pico monoclonal,
a gente deve pedir outro exame, que é a cintilografia com pirofosfato. A cintilografia com pirofosfato, ela utiliza o tecnésio como radiotraçador, com pirofosfato que tem afinidade pelo cálcio. E se houver esse brilho que os senhores estão observando no coração, nessa área mediastinal, pode fazer o diagnóstico de amiloidose transtirretina. Quando há a presença de cintilografia com pirofosfato positiva, o diagnóstico é de amiloidose transtirretina. O diagnóstico, quando a gente tem essa cintilografia positiva, não precisa da biópsia, tá certo? A gente, pelo estudo ATTRACT, alguns estudos também de medicina nuclear, mostram para a gente que, se eu tiver o diagnóstico pela cintilografia, não precisa de biópsia. O diagnóstico definitivo é com a biópsia, em que a gente pede a biópsia de sítios factíveis, como a gordura ou a língua, glândulas salivares, em que a gente vai ver na coloração do vermelho do Congo aquele verde esmeralda através da luz polarizada. O tratamento, como eu disse, da amiloidose AL é tratar a gamopatia monoclonal com o hematologista. No caso da amiloidose transtirretina, baseado no estudo ATTRACT, a gente utiliza uma droga que ela vai bloquear a síntese e levar a clareamento da transtirretina, que é o tafamidis, que já está autorizado, inclusive, pela Anvisa, o seu uso, inclusive, na amiloidose cardíaca. Outras drogas, como inotersen e o patizerran, também são drogas que promovem o clareamento e bloqueio da síntese da transtirretina. Já está acabando. A gente tem outra doença que é a hemocromatose. A hemocromatose também pode gerar miocardiopatia restritiva. É uma doença em que a gente tem o aumento da deposição de ferro nos órgãos. O acometimento cardíaco acontece em 1/3 dos casos de hemocromatose. A hemocromatose ela pode ser hereditária, como também ela pode ser adquirida. A principal causa de hemocromatose é hereditária, em que a gente tem a mutação do gene HFE. A principal mutação é a mutação do gene C282Y. E quando a gente tem a mutação do gene HFE, a gente tem uma redução da epsidina, aumentando a ferroportina, aumentando, consequentemente, a absorção de ferro intestinal, levando com isso o aumento de ferro nos órgãos. As causas adquiridas podem ser por eritropoiese ineficaz, por excesso de transfusão sanguínea, por hepatopatias como hepatite B, C e porfiria cutânea tarda, que podem levar ao aumento da produção de ferro. E como é que a gente suspeita? Quando a gente suspeita, a gente pede o perfil do ferro. Então, a gente pede o perfil do ferro. Todo paciente com IC é importante a gente pedir o perfil do ferro. E quando a gente tem uma ferritina acima de 500, com saturação da transferrina acima de 60%, a gente suspeita de hemocromatose. Aí a gente pode pedir um exame que define que é a mutação do C282Y. Alguns exames complementares que ajudam no diagnóstico. A ressonância magnética. A ressonância magnética com o método do T2 estrela pode também auxiliar bastante no diagnóstico de hemocromatose. O tratamento de hemocromatose depende. Se for hemocromatose hereditária, a gente utiliza flebotomias. A gente utiliza a flebotomia sangria com o objetivo de ferritina abaixo de 50, saturação de transferrina abaixo de 50. Mas se for adquirida, o tratamento é com quelantes de ferro, como deferacirox ou deferiprona. Aqui a gente tem a endomiocardiofibose. Endomiocardiofibose é outra etiologia de miocardiopatias restritivas. É uma doença endêmica
da África Equatorial, da Colômbia, da Índia e do Nordeste brasileiro, em que a gente vai ter o aumento de fibrose na via de entrada dos ventrículos, principalmente, tá certo? Pode acometer um ventrículo ou ambos os ventrículos, com acometimento subvalvar, mitral ou tricuspídeo. E é clássico dessa endomiocardiofibrose o acometimento da obliteração do ápice. Quando é que a gente... E a fisiopatologia, ela é incerta. Esse depósito de fibrose, alguns autores acreditam que seja por uma pancardite eosinofílica, mas não está bem esclarecido o porquê desse depósito de fibrose. É importante salientar aqui que o quadro clínico da endomiocardiofibrose vai depender da localização da deposição da fibrose. Se é do lado esquerdo, se é do lado direito, depende do grau de fibrose e depende também do grau de insuficiência valvar mitral ou tricuspídia. O eletrocardiograma auxilia, porque se eu tiver distúrbio de condução do ramo esquerdo, tem um acometimento do lado esquerdo. Distúrbio de condução direito, normalmente acomete o lado direito. Mas os exames de imagem, como o eco e a ressonância, auxiliam bastante a gente. Como é que podem auxiliar? Quando a gente observa a presença de fibrose na via de entrada dos ventrículos, mas com essa presença de obliteração apical, que é quase patognomônico da endomiocardiofibrose. Tá certo? Quase, porque existem outras situações também que obliteram o ápice, tá certo? E o sinal clássico na ressonância magnética é esse que os senhores estão vendo na segunda figura, que é o sinal do duplo V decorrente da obliteração apical. O tratamento da endomiocardiofibrose depende, tá certo, do grau de insuficiência cardíaca. Se eu tiver uma insuficiência cardíaca classe funcional 1 ou 2, o tratamento é clínico. Se for classe funcional 3, 4, tem indicação de endomiocardiectomia associado com reparo valvar. E o prognóstico nesse pós-operatório é obscuro. A outra etiologia que a gente deve lembrar é a síndrome hipereosinofílica. A síndrome hipereosinofílica, ela existe quando a gente tem uma eosinofilia importante, acima de 1.500, tá certo? Na ausência de outras situações que geram eosinofilia, como Church-Strauss, asma, parasitoses intestinais, hipersensibilidade, reações alérgicas, com lesões de órgão-alvo decorrente da eosinofilia. Então, se eu tiver eosinofilia importante, na ausência de outras causas de eosinofilia, com lesões de órgão-alvo da eosinofilia, eu tenho síndrome hipereosinofílica. O órgão mais acometido pela síndrome hipereosinofílica é o coração. E aqui no coração, meu paciente tem 3 fases da doença. A fase de necrose, a fase de trombose, em que pode ter trombos intracavitários, e a fase de fibrose. E essa fibrose é principalmente também na via de entrada dos ventrículos, tendo um acometimento normalmente subvalvar mitral ou tricuspídeo. Tá certo? Quais são os fatores de risco para a síndrome hipereosinofílica? Os fatores de risco são a presença de plaquetopenia, a presença de esplenomegalia, a presença de vitamina B12 aumentada, a presença de eosinófilos hipogranulados e a presença, tá certo, do HLA BW44, que é um tipo específico de complexo de histocompatibilidade maior. Então, quando é que eu suspeito de síndrome hipereosinofílica? Quando eu estou diante de um paciente com eosinófilos em demasia, na presença de disfunção cardíaca com fenótipo restritivo, na ausência de outras causas de
eosinofilia. Tá certo? Lembrar que quando a gente está na síndrome hipereosinofílica, normalmente o paciente tem um quadro sugestivo de miocardite com refratariedade, que a gente pede biópsia e vê o miocárdio cheio de eosinófilos. E o tratamento é com imunossupressão, desde pulsoterapia com corticoide até o uso de inibidores de calcineurina ou antiproliferativos. Lembrar de um detalhe importante. Toda vez que eu estiver diante de uma síndrome hipereosinofílica, a gente deve suspeitar, e aí a gente deve andar junto com o hematologista da leucemia eosinofílica crônica. E aí, quando temos leucemia eosinofílica crônica, o tratamento dessa síndrome hipereosinofílica é com inibidores de tirosina quinase, como o imatinib. Por último, o último slide, né, é a sarcoidose. A sarcoidose é outra causa, principalmente restritiva, de fenótipo restritivo, mas que pode evoluir para um grau de dilatação ventricular em fases mais avançadas. O que é a sarcoidose? A sarcoidose é uma doença granulomatosa não caseosa. Então, a gente tem a formação de granulomas não caseosos que levam primeiro à inflamação e que evoluem depois para a fibrose. Os órgãos mais acometidos pela sarcoidose são a pele, aí as glândulas, principalmente glândulas salivares, glândulas parótidas, a gente tem muito acometimento delas. E o acometimento pulmonar. O acometimento cardíaco isolado existe em torno de 1 a 5% dos casos, mas pode existir o acometimento isolado. E quando é que a gente suspeita de uma sarcoidose cardíaca? A sarcoidose cardíaca, ela adora a região do septo médio basal. E essa região do septo médio basal, ela pode estar perto do feixe de His. Então, meu paciente pode ter muitos bloqueios, muitos distúrbios de condução. Tá certo? Então, o paciente com sarcoidose tem muitos distúrbios de condução, tem disfunção, inicialmente disfunção com fenótipo restritivo, e tem também o acometimento desse septo médio basal. A ressonância magnética auxilia muito, porque a gente vê o realce tardio subepicárdico da região do septo médio basal, poupando o subendocárdio. Tá certo? Então, paciente que tem acometimento principalmente pulmonar, que está apresentando uma disfunção cardíaca, especialmente com fenótipo restritivo, com distúrbios de condução, especialmente atrioventriculares, e tem o acometimento do septo médio basal, eu suspeito de sarcoidose. O diagnóstico da sarcoidose inicialmente é feito com PET, em que a gente vai ver, tá certo, o brilho no PET, o exame de medicina nuclear, nessas áreas específicas. Trial version. Alô, Aurélio? Souza, caíram, foi? Eu acho que ele caiu. Já sei. Aurélio? Ele tá, o Aurélio, você está com version. o áudio desligado. Trial version. Opa, professor, voltei. Ah, foi não. Era meu último slide, aquele. Pronto, perfeito. Bem, primeiro, Aurélio, sem dúvida nenhuma aqui, ele parabenizar, porque você fez uma revisão aí fantástica, não me lembro de ter visto uma dessa. Sinceramente, foi um overview por todo o quadro aí de miocardiopatia, né? E não só as formas com hipertrófica restritiva, sem dúvida nenhuma, dando
vários aspectos assim, trial importantes version, para o diagnóstico, né, e condução. Sem dúvida nenhuma, foi completa. E um dado assim, interessante, que quando a gente vai falar miocardiopatia, fala cardiopatia isquêmica hipertensiva, é interessante notar que até 95, né, não existia, essa possibilidade não existia. Quer dizer, isso foi uma definição que aconteceu depois. Antigamente, eu peguei lá, o Zé Augusto também, era cardiopatia hipertensiva, cardiopatia valvar e miocardiopatia. Você tinha que afastar todas essas etiologias, né? E aí é que você chegava na miocardiopatia. Mas eu acho que você falou muito bem, sobretudo quando considerando, por exemplo, a isquêmica, quando você dizer que é isquêmica ou não, foi uma visão fantástica. Só eu queria uma pergunta. Se eu tenho um paciente com mieloma já definido e ele tem miocardiopatia, eu devo pensar, por exemplo, amiloidose AL, ou ela pode ser por transferretina também? Professor, quando a gente está diante do mieloma, o paciente tem uma disfunção ventricular, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, que pode ser também cardiotoxicidade pelo quimioterápico. Principalmente, eles usam muito ciclofosfamida, usam algumas drogas que também são cardiotóxicas. Mas a gente deve suspeitar bastante da amiloidose AL, certo, professor? Tem realmente, e principalmente quando a gente tem a presença do mieloma, e quando a gente está tratando esse mieloma e ele tem a disfunção ventricular, é esperada, tá certo? É esperado não que o paciente remodele o ventrículo. A gente evita normalmente a progressão da doença, mas é uma grande possibilidade, sim, de ser a amiloidose. A principal que eu penso ainda é a cardiotoxicidade, antes da amiloidose, no paciente que tem mieloma múltiplo. Mas devo pensar sempre, principalmente quando ele tem os outros comemorativos, síndrome do túnel do carpo, quando ele tem outras manifestações clínicas de amiloidose. Pronto, e aí o exame primeiro a cadeia monoclonal no de urina, né? No sumário de urina, né? Isso, que pode ser sérico ou urinária. Sérico ou urinária, certo. Urinária, pode ser sérico ou urinária. Tem alguma preferência, sérico ou urinária? Não, professor. Tem vezes que a gente faz o diagnóstico só no sérico, às vezes faz só no urinário. Então, o ideal é que a gente peça os dois. Tanto a eletroforese das proteínas séricas, como também na urina. Perfeito. Bem, eu estou vendo aqui que Zé Augusto está escrito aqui, depois Laura. Zé Augusto. Laurão, quer falar você como decano aí? Guto, me deixe eu falar, porque eu vou precisar sair, mas eu fiquei impressionado com o nível de conhecimento nessa área do Carlos Aurélio. Ele fez uma revisão muito ampla, que não me deu mais nem a pergunta nenhuma. Só quero lhe parabenizar. Professor, muito obrigado mesmo, fico feliz. Quero lhe parabenizar. Viu? Eu não sei se já vi uma revisão dessa, sinceramente. Não estava procurando aqui. Algum tempo atrás, a ideia do cardiologista era que a miocardiopatia é uma miocardiopatia idiopática. Idiopática. Não, hoje você tem muita etiologia. Não é, Carlos? Com certeza, professor. É procurar muita etiologia. Com certeza. Mas, parabéns, eu fiquei impressionado e parabenizo o seu nível de conhecimento nessa área. Claro que você tem outras áreas também, mas muito didático e uma revisão ampla que você fez. Parabéns. Muito obrigado mesmo. E o idiopático sempre atestava a nossa ignorância, né? Muito desses. Exatamente. Dia não vai ser idiopático, né? Ele já está mostrando aí. É só a gente fazer uma revisão para trás, assim, de vários pacientes nossos que ficaram com idiopático, provavelmente por ignorância nossa. Exatamente. Zé Augusto. Também quero me somar a os parabéns, né, Carlos Aurélio. Eu acho que essa revisão realmente você fez um voo em tudo que a gente pode pensar
Quando você já estava acabando, eu digo, poxa, quando ele falou em síndrome eosinofílica na endomiocárdio, eu disse, pronto, aí acabou, fez tudo, né? Para mim foi completo. A gente tem um caso só, né, Souza, que a gente acompanha lá, eu acompanho no HU, que ele fez uma leucemia exatamente como você descreveu, assim, perfeito a sua descrição, e ele aí fez uma endomiocárdio fibrose, o Dr. Teles operou, e ele agora, como descasca muito o endocárdio, agora ele está colocando o marca-passo, o Rodrigo, se tiver aí, avaliou a semana passada, ou 15 dias, está fazendo bradiarritmia. Mas ele tinha classe 4, ele estava morrendo, desenganado, e a gente tem experiência na cirurgia do paciente com endomiocárdio primária, digamos assim, mas não tem muito na leucemia. Tive que consultar, né, o hematologista, etc. Assim, uma das coisas que eu queria chamar a atenção da sua apresentação, eu acho que tem muito residente, aluno, etc., é que durante um tempo, não sei se você já ouviu essa brincadeira, o cardiologista era tido como ortopedista da clínica, né? Eu que só pensava em coração. Eu acho que eu peguei um pouco dessa fase. A fase da coronária, então era o eletro, era a coronariografia, eram os exames muito focados e a gente esquecia o sinal clínico periférico. Você trouxe essa visão geral e você está mostrando, olha, nós somos detetives, nós somos Osler, nós somos Dr. House, nós precisamos olhar os sinais que estão aparecendo, né? Acroparestesia, né? Angioqueratoma e o sinal do Popeye, etc. Você deu várias dicas aí, que hoje a gente tem que ter esses red flag mesmo, a gente tem que olhar o doente e ver onde é que está o red flag. Só para dar uma ideia, eu tenho um paciente também do HU, estou dizendo porque não estou falando para você, estou falando para os alunos aqui, né? Que o paciente ficou, viu, Lauro e Souza, ele ficou 3 semanas no HU com AVC isquêmico e miocardiopatia dilatada. Miocardiopatia dilatada. Diagnóstico, miocardiopatia dilatada idiopática. Ele veio no meu consultório e eu confesso que na primeira consulta eu comprei o diagnóstico, ele estava na cadeira de roda, AVC sequelado. Na segunda, ele já estava mais, vamos sentar, deitar, tirar a camisa, ósseo. Ele era uma cardiopatia tireotóxica. Ele ficou simplesmente 3 semanas internado, saiu como Ângela, a esposa do Wesley, viu esse paciente, fez a avaliação, esse cara está curado, ele está com fração de ejeção normal, ele fez um remodelamento reverso perfeito, entendeu? Então, assim, você chamou a atenção de vários pontos e eu parabenizo, achei que foi espetacular. Só tem uma pergunta, porque eu acho que a classificação de miocardiopatia ainda é complexa. Eu acho que a própria displasia ritmogênica, ela ficou meio ali, parece que é aquela gavetazinha. Eu sempre gosto de uma gaveta miscelânea. Eu acho que, para mim, a ritmogênica veio miscelânea. Mas por que a não compactada não fica na dilatada? Pelo menos os casos que eu tenho acompanhado, todos têm um fenótipo dilatado. Por que eles não escolheram, por que eles tiraram ela da miocardiopatia dilatada? Assim, o que a literatura mostra para a gente, a literatura mais atual, bota como miocárdio não compactado separado, por causa de características específicas dela, entendeu? Que não são características como a trabeculação intramiocárdica, como os próprios fenômenos tromboembólicos associados à trabeculação. Então, essas características, especialmente da trabeculação, colocou como uma forma didática, como separada, entendeu? Porque as outras cardiomiopatias dilatadas, todas têm dilatação ventricular, mas não tem uma característica, vamos dizer assim, estrutural específica. Mas o fenótipo dela é mais, se a gente for pensar, hemodinâmica é mais para dilatação e perda de fração de ejeção, é isso? Com certeza. Ela é mais dilatada do que hipertrófica e do que restritiva, né, Souza? Muito mais. Exato. Inclusive, eu tenho tem até paciente seu que eu tenho feito, e um detalhe que ele falou muito interessante é que não invariavelmente você encontra, tem aí também a Andréa, outras pessoas que fazem eco, Stephanie, que às vezes daquele quadro de miocardiopatia dilatada e vê muita trabécula. E aí fica com aquela coisa, é uma não compactada, né? Então a gente tem que ir para aqueles critérios que você falou, né? Que outro é contar também a quantidade de trabéculas ali no septo, na região ali, ou na região apical, né? Mas, assim,
Eu acho que a não compactada é muito mais para dilatada, pelo menos todos que eu vejo é dilatada. Né? E agora só que tem muito dilatada que parece não compactada pela trabeculação, mas quando você vai para o critério mais específico, aquele que você botou 2:1 ou 2,3:1 pelo eco, não bate. Eu já tive clientes que ao longo do tempo perderam porque o diagnóstico ficou mais restrito, né? Que tiveram um diagnóstico inicial e depois... O Luiz Flávio tem falado, viu, Souza? Luiz Flávio. Essa que você fala, tem um seu, José Augusto, eu já fiz algumas vezes. Tem. É um que tem prótese na perna, né? É um que tem na prótese. Isso mesmo. Isso. Trial version. Agora tem Luiz Flávio, está escrito aí. Eu sou o homem da ressonância aí. Trial version. Ricardo, assim, meus parabéns pela aula. Aula muito boa, muito assim, completa. Normalmente as aulas que duram mais de meia hora a gente acaba não prestando atenção, né? Mas essa foi 1h10 e não teve nem como a gente se distrair, né? Tão boa que foi, parabéns mesmo. Ô Luiz, antes de você terminar, você completar, até o Emílio Kuchner, viu, Zé Augusto, dizia o seguinte: quando uma aula dura meia hora, todo mundo presta atenção. Você esquece que eu viajo muito com você, essas coisas eu já aprendi, mas diga aí que vale a pena. 45 minutos, muita gente não ouve, depois de uma hora você não sabe o que está dizendo, mas... Isso não valeu para você, não vale para você, não. Não, meu amigo, olha, eu vou dizer uma coisa, eu não consegui cochilar e Laurão, que foi o único que ficou aberto aqui, não bateu nem o olho. Não bateu mesmo, não. Ele tem uma sequência impressionante, um tom de voz, e ele não se perde, ali de jeito nenhum, todo dia, vai embora. Uma carreirinha, vai embora. Só dois comentários. Dois comentários não é uma pergunta. Né? Não é uma aula cansativa, já de Covid. É maravilhoso. Trial version. Obrigado. Não, só 2 comentários e uma pergunta. 2 comentários do ponto de vista conceitual, né? Na minha área, já que você falou de ressonância muito. Uma em relação ao que o Augusto já falou, né? A questão do não compactado, né? Você falou na sua aula que os critérios a ressonância fecha um diagnóstico. E não tem nenhum método de imagem que fecha. Isso é verdade. Eu usei o termo errado. Quando eu estava no 2003, quando eu estava na residência, e logo depois, quando eu fiz imagem, em 2005, saiu o artigo do Peterson, mostrando esse critério que você falou, né? Acima de 2,3, com valor preditivo negativo de 98% e valor preditivo positivo de 100%. Então, na época, a gente é o cara, né? A gente que vai fazer diagnóstico. E aí, como o Zé Augusto falou, muitos diagnósticos que a gente fez, depois foram caindo por terra, porque vieram vários outros critérios, inclusive o critério do PET foi aplicado no MESA, de população assintomática, e 40% de não compactado. Né? Então, hoje em dia já tem vários critérios, que não vale a pena de comentar aqui. Número de segmentos, extensão para a parede basal, tem vários outros critérios. Então, quando tem muito critério, é porque, na verdade, a gente não está sabendo, é verdade. O diagnóstico, na verdade, é por genética, e mesmo assim tem genes que compartilham com a mesma, com a hipertrófica dilatada também. Isso. Então, o diagnóstico é muito difícil, muito complicado de fazer. Outra coisa conceitual, eu não sei se você fez de algum guideline, foi em relação à investigação da mioxisquêmica, né, que você falou que tem que ser método anatômico. Isso aí eu particularmente discordo. A gente sabe que a ressonância, a ausência de realce tardio, tem um valor preditivo negativo de 100%, descartar a mioxisquêmica no paciente dilatado. Você pode ter uma percentagem entre 10% e 20% de realce simulando infarto, mas na verdade não é isquêmica. O dilatado pode fazer um realce simulando isquêmica, mas o contrário não existe. Então, a ausência de realce tardio praticamente descarta a miocardipatia isquêmica. E a angiotomo, ela pode fazer, ela pode até fazer diagnóstico errado, porque ela pode pegar um miocárdio dilatado com uma DA de 70%, por exemplo, e você classificar como isquêmica. Então, realmente, o método de escolha, os guidelines colocam 2A, a maioria os dois, mas assim, eu ainda particularmente prefiro a ressonância um paciente com miocárdio isquêmica para descartar. Né? Claro que em caso duvidoso, aquele cara que tem aquele realce meio borderline, ou uma isquemia meio duvidosa, aí você pode fazer a angiotomo, né? Ou até o CAT mesmo, aí realmente tiver definido. Agora, eu vou te passar a palavra, mas só uma dúvida, para concluir, os 2 comentários e a dúvida. A dúvida é em relação à questão do teste genético. A gente viveu uma fase de tratar só o sintoma, né? Tratar a síndrome, depois veio a fase da imagem, a gente faz o diagnóstico de imagem, e agora a gente está na fase genética. Eu estava no conversa do TIC agora, que só se falou em genética. Né? Eu acho que estava conversa errada. Só se falou em genética. E eu queria ver com você o seguinte, eu, na ressonância, eu tenho até
um red flag que eu uso nos meus exames, que é quando eu encaminho para... Eu sugiro, na verdade, fazer teste genético, minhoca dilatada. Eu vou tirar outras coisas, que as outras são mais direcionadas. Mas minhoca dilatada é quando tem muita fibrose, entendeu? Porque o minhoca dilatado ele não faz muita fibrose, ele faz aquele fibrose em strip, que é clássico da dilatada. Mas quando ele tem muita fibrose, aquela fibrose extensa, que não bate com amiloidose, não bate com sarcoidose, normalmente eu sugiro no meu laudo fazer teste genético. Aí eu queria saber, você que está na outra ponta, pegando o exame, quando que você pensa em fazer análise genética? São todos os casos de dilatada. Como é que você vem com o insight de fazer? Não, essa pergunta é ótima, porque a gente pensa em genética, realmente, a ressonância ajuda bastante, porque aquele realce tardio, mesocárdico, septal juncional, que é de dilatada inespecífica, né? Muitas vezes. Só quando a gente vê muita fibrose, pode sugerir algo genético, especialmente quando tem a mutação da titina, que é muito comum dessa cheio assim, de fibrose. Mas o que é que a gente pensa para pedir o teste genético, principalmente? Não é nem tanto só a ressonância, é quando a gente investigou toda aquela parte coronariana, descartou. A gente pediu sorologias, descartou Chagas, descartou hepatite, descartou HIV, descartou tireoide, fez a ressonância, e a ressonância não auxiliou tanto para a gente, para aquela cardiopatia específica, que a gente dizia que era idiopática. Seria nessa situação que a gente pensaria em idiopática para a gente pedir a genética. Quando a gente passou por todos esses passos, vamos dizer assim, e aí a gente não achou um diagnóstico específico e pedia a genética. Outro red flag também, quando tem muita história familiar. Então, se eu estou diante daquele paciente, por exemplo, tem história na família, muito de morte súbita, tem história família de própria dilatação ventricular, paciente que evoluiu, principalmente parente de primeiro grau, que evoluiu já com miocardiopatia dilatada, paciente que foi para a fila de transplante, é irmão, e agora está entrando na fila de transplante também. Esse paciente é o paciente que a gente pensa em teste genético. E o teste genético, muita gente pensa que antigamente a gente pensava que era só para fazer aconselhamento genético. Está errado. O teste genético ele serve também para dar impacto prognóstico no paciente. Como eu falei, tem algumas mutações, como mutação da laminina, mutação do retículo sarcoplasmático, dentro da dilatada, mutações dentro da hipertrófica, como da beta-miosina, que são mutações que elas têm um alto risco de morte súbita, por exemplo. E a gente pode, guiado por esses testes genéticos de alto risco, vamos dizer assim, indicar para o paciente até uma estratégia de profilaxia primária com CDI, por exemplo. Né? Então, não só rastreio familiar e aconselhamento genético serve o teste genético. A outra pergunta era das provas. Realmente, assim, a própria... das provas de investigação de coronária, né? Realmente, a própria diretriz brasileira coloca até com uma ressonância magnética também para colocar. Eu falo muito das provas anatômicas coronarianas por causa das outras provas funcionais que dão muito falso positivo. Às vezes, por exemplo, a gente vê numa cintilografia uma hipocaptação fixa na parede anterior, inferior, inferolateral, que pode ser miocardite, pode ser doença de Chagas, pode ser coronariopatia, e aí pode dar muito falso positivo. A ressonância realmente é muito boa. É tanto que na própria diretriz americana, eu acho que é americana, na europeia, desculpe, que falou inicialmente recentemente, ele próprio fala na investigação de coronária como investigação até da preferência até a ressonância, ele até falou isso. Só que eu ainda assim, eu gosto muito da ressonância. Para mim, eu sou fã de ressonância magnética, fã mesmo, mas eu acho que para fazer, inclusive, o diagnóstico de miocardiopatia isquêmica, o diagnóstico ainda é anatômico, né? Ele precisa ter realmente essas lesões coronarianas graves para a gente dizer que justifica a dilatação ventricular pela coronariopatia. Mas uma ressonância e um angiotomo negativo, eu não afasto, não. Tem um alto valor preditivo negativo. Eu acho que... Agora, recentemente, eu tive um caso que foi para fora, Souza fez o eco, primo meu,
que parecia uma dilatada, um BRE, embora o eletro tinha uma concordância, a Souza até assinalou, tinha uma concordância, tive um esgarbose positivo no teste ergométrico, e ele foi para lá, ele foi para o Einstein, e o Bacal que viu esse paciente. O Bacal achou que era minhoca dilatada também, a gente, eu, Souza, eu mandei um relatório, mas que disse que tinha que fazer o screening anatômico. Mas eu sugeri angiotomo. O Bacal colocou no angiotomo, ele não tem fibrose isquêmica, mas ele é triarterial gravíssimo. Operou 2 dias depois, ou 3, ele operou, já reverteu parcialmente a disfunção ventricular. Foi o seguinte, na pandemia, ele saiu de uma fração de ejeção de 60 e foi para 30. 2 anos e meio. E era um cara que bloqueio de ramo esquerdo. Bloqueio de ramo esquerdo. E eu jurava que era melhor dilatado, porque ele já tinha tido antes um teste ergométrico com bloqueio de ramo esquerdo, um exame funcional negativo, não sentia nada, etc. E ele foi isquêmico. Ele até, a ressonância, eu mandei para você essa ressonância, Luiz, o laudo, ele até tem um pouquinho de disjunção, essa coisa que estão falando muito, né? Da disjunção mitral, né? Que está um pouco associada ao quadro. Eu sei que a gente tem que ser clínico mesmo, é como você falou, é botar todas as peças na mesa e tentar montar o quebra-cabeça, saber que às vezes vão ficar algumas peças não muito bem encaixadas e vai por probabilidade, né? Não tem jeito, né? Como é o gene que você falou, a mutação da... Como é? A mais comum, professor, é a mutação da titina, mas 2 mutações... Da dilatada, é? Dilatada. E outras 2 que são altamente associadas com a ritmogênica é a mutação e a mutação do SERCA2 ou do retículo sarcoplasmático. Tem outra mutação que está associada também, está associada até mais com o fenótipo hipertrófico, mas a gente acaba descobrindo em fases mais avançadas com dilatação ventricular. É a mutação da PRKG2, que é outra mutação também, que é associada com depósito de glicogênio, que leva a depósito de glicogênio, que também é altamente arritmogênica. Que é outra mutação que normalmente no início ela é hipertrófica, tem um fenótipo hipertrófico, mas a gente acaba... Depósito de lisossomo deve ser, né? Também, depósito de lisossomo, parecido com até a Fabry, a doença de Fabry. Mas essa mutação da PRKG2 é altamente arritmogênica, e a gente acaba vendo só em fases mais avançadas de dilatação ventricular. Beleza, ótimo. Tem gente aqui. Celi, Alexandre aí. Celi. Alexandre, Alexandre pediu primeiro, mas primeiro as damas, né? Celi. Aurélio, parabéns, viu? Como eu seria repetitiva se fosse, mas não posso deixar de elogiar o seu poder de síntese, porque você falou de toda a cardiomiopatia em menos de 60 minutos, porque somado o tempo que passou, né, para você começar a aula, você fechou às 19h16. Então, foi assim um inédito. Eu queria lhe perguntar o seguinte, em relação a periparto, existe a possibilidade de uma via genética e existe também a possibilidade de estar agregada a vasinibina, né? A 16 KDA, né? Isso. Então, mas se a gente, quando usa a Brumo ou quando usa a cabergolina, a gente vê uma resolução muito boa, mas resta aquelas que têm mais resistência e ficam ali perdurando. Valeria a pena? Quando é que a gente indicaria assim, um estudo genético desse paciente? Até para as gravidezes subsequentes. Como que você vê essa parte? Perfeito. Assim, há uma questão importante que a gente quando a gente está dentro da miocardiopatia periparto, é que a fisiopatologia ainda é muito incerta, né? Isso. A gente acredita que com o aumento da prolactina, o aumento da prolactina possa estimular uma inflamação do miocárdio, levando a um realce tardio até mesoepicárdico semelhante de uma miocardite, de outras miocardites. Então, ainda a gente não tem um mecanismo certo. Tem algumas mutações que podem estar associadas, até a mutação da titina que eu falei,
nessas pacientes que quando tem a mutação da titina e elas têm, muitas delas evoluem, abrem o quadro durante a gestação ou nos primeiros meses de puerpério. E aí, às vezes, a gente fica de olho. Será que essa miocardiopatia era dilatada, genética familiar, ou eu estou diante de uma miocardiopatia periparto? Aí a gente não vai ter muito como saber, só dosando realmente a genética nessas situações. Só que tem outra situação também, que é, a senhora falou muito bem, que é quando a gente usa o agonista dopaminérgico, né, para inibir a prolactina, que aí a gente usa realmente naquelas pacientes que estão evoluindo com uma IC grave, refratária, que a gente suspeita de miocardiopatia periparto, né? Quando inicia no final da gestação, ou início nos primeiros meses de puerpério, nos primeiros 5 meses, 5, 6 meses, e a gente dá a carbegolina, a bromocriptina, e a gente reverte a disfunção. Mas a gente só faz isso normalmente nas ICs que são agudas de novo, que são aquelas ICs agudas. De novo, não é uma IC crônica descompensada, é uma IC aguda de novo, que o paciente está evoluindo com choque cardiogênico. Porque na IC crônica descompensada, provavelmente já tem muita fibrose, e aí dificilmente a gente vai conseguir reverter com a bromocriptina ou a carbegolina. Mas é válida principalmente quando o paciente está evoluindo com IC grave, com choque cardiogênico, nessa fase aguda. E aí valeria, no caso, fazer uma análise, um estudo genético para porque tem aquelas que recuperam, né? Alcançam uma gestação boa e tal, mas que depois voltam a ter um curso ruim, uma outra gestação. A gente sempre é um drama para a gente saber se libera ou se não libera. Vale a pena fazer. Vale muito a pena, até para a gente programar se vai ter ou não a próxima gestação. Porque se tiver a mutação, realmente é bom evitar até a próxima gestação. Tanto que diz que quando a paciente que teve miocardiopatia periparto e mantém a disfunção ventricular, o ideal é ela não gestar depois, né? Exato. Não gestar, porque tem alto risco de óbito do bebê e da mãe, né? E da mãe. Tá bom. Mas realmente vale a pena, nessa fase aguda, tratar e depois que resolver, pedir o teste genético. Tá ótimo. Muito obrigada e parabéns de novo, viu? Muito obrigado. Sucesso na sua profissão. Obrigada. A última intervenção de Alexandre. Alexandre. Boa noite, Carlos. Parabéns. Oi, Alexandre, aí, tudo bem? Parabéns, realmente uma enciclopédia médica aí, né? Mas, Carlos, eu senti falta de você abordar de sincronia como um fator causador de miocardiopatia. Com certeza. Que tem chamado, inclusive, de dissincroniopatia. Com certeza. Ou seja, o paciente com bloqueio de ramo esquerdo que começa a evoluir com disfunção ventricular por conta da dissincronia, e isso é uma causa, inclusive, reversível com terapia de ressincronização cardíaca, né? Com então, certeza. Senti falta dessa abordagem aí, mas de qualquer forma, meus parabéns. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Como é que você aborda os pacientes que chegam com ferritina alta no seu consultório, né? Sim. O pessoal da nutrição tem solicitado com frequência dosagem de ferritina. Como é que é a sua abordagem com relação a isso? Você costuma pedir exames para ver depósito de ferro no coração, fígado, pâncreas, etc. Como é que é a sua abordagem? Assim, primeiro, pelas recomendações atuais, todo paciente que tem C, é importante a gente pedir o perfil do ferro. Não só para diagnosticar a hemocromatose, mas também porque a ferropenia tem impacto prognóstico, né? Quando o paciente tem uma ferritina abaixo de 100, uma ferritina entre 100 a 299, com saturação de transferrina abaixo de 20%, vale a pena a gente repor esse ferro com ferro endovenoso, especialmente a carboximaltose férrica, com o objetivo de redução de hospitalização e melhora de capacidade funcional na IC. Mas quando eu vejo um excesso de ferro, aí eu procuro depósitos. E eu procuro depósito principalmente onde?
Quando eu tenho uma ferritina acima de 500, uma saturação de transferrina acima de 60, aí eu procuro investigar alguns depósitos. Quais são os depósitos, normalmente, que o ferro gosta? O fígado. Então, eu começo a pedir provas de função e lesão hepática. É importante também nesse rastreio, muitas vezes, pedir alfa-fetoproteína, porque às vezes a gente consegue ver carcinoma hepatocelular, mesmo sem evolução com cirrose, na presença de depósito de ferro. A investigação de hormônios das gonadotrofinas, FSH, porque FSH, LH, que também, eles também gostam de levar a depósito na hipófise, e o depósito também é o diabetes. Muitas vezes é aquele diabetes que a gente chama de diabetes bronzeado, que é quando a gente tem um diabético associado com uma pele enegrecida, que é justamente o depósito de ferro, enegrecida amarronzada, que é o depósito de ferro na pele. Mas quando eu tenho o rastreio fígado, gônadas e pâncreas. E glândulas da hipófise, né? Você costuma pedir ressonância abdominal também? Não, eu peço. Quando eu tenho a disfunção cardíaca, eu acabo puxando a sardinha para. Quando tem disfunção cardíaca, eu acabo puxando para cardio mesmo. Aí eu peço a ressonância e acabo colocando, entre parênteses, o T2 estrela para a gente avaliar o depósito de ferro no miocárdio. É frequente o depósito em pâncreas e fígado e não ter cardíaca? Isso pode acontecer. 2/3 dos casos acomete o fígado e o pâncreas. E desses 2/3, 60% é isolado no fígado. O acometimento isolado do coração é raro, tá certo? E 1/3 dos casos acomete o coração. E desses 1/3 dos casos, somente 1 a 4% acomete o coração isolado. Beleza. É um livro. Rapaz, Carlos é um livro ambulante, viu? Mais uma vez. Carlos, é assim, infelizmente temos que terminar a reunião, mas sempre com aquele já convite para que você venha mais vezes. Sempre é uma oportunidade para aprendermos bastante, né, Alexandre? Isso aqui hoje foi uma revisão fantástica. Então, parabéns. Só faltou de 5 dias, Carlos. Só faltou de 5 dias. Vai para a próxima. Beleza. Pessoal, e até a próxima semana com fé em Deus, em mais uma reunião magna no Hospital São Lucas. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado.